Você sabe a história por trás da lei dos crimes hediondos? O Jornal Nacional vem acompanhando o sequestro do empresário Roberto Medina. Durante todo esse tempo, nada foi divulgado. Quase uma semana depois de sequestrado e depois de um cerco policial que durou 34 horas, o empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. O sequestro dos empresários Abílio Diniz em 11 de dezembro de 1989 e do publicitário Roberto Medina em 6 de junho de 1990 estão na gênese da Lei de Crimes Hediondos. Eles foram as vítimas mais notórias de uma onda de extorsão que no início da década de 1990 motivou a norma que regulamentou o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, segundo o qual a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Em 25 de julho de 1990 é promulgada a Lei 8.072 de 90, definindo os crimes hediondos e excluindo seus autores de benefícios como a liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Os condenados pela prática de tais crimes perderam também o direito à progressão de regime da pena, pelo qual poderiam, por exemplo, cumprir 1/6 da pena e sair do regime fechado para o semiaberto. No caso, a pena passaria a ser cumprida integralmente em regime fechado. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Marinho e já começo esse Direitando contando uma história para vocês que aconteceu mais à frente. Eu quero falar de 16 de maio de 1997. As cenas de uma sala do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro reuniram todos os ingredientes de uma trama de novela, mas as imagens eram frutos da vida real. 7 jurados decidiram o destino de Paula Thomaz, que ao lado do então marido, o ator Guilherme de Pádua, matou a atriz global Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez. O resultado foi apertado no julgamento, que durou 43 horas. Uma relação realmente possessiva, compulsiva, de 2 psicopatas. Guilherme e Paula. Vossas Excelências repararam naquela tatuagem no tornozelo de Paula e de Guilherme? Z é de Zebu, F é de Ferrabras, que são 2 símbolos do demônio. Se quiserem, vejam as tatuagens ou perguntem a Ré o que elas significam. Vejam de novo ou perguntem a ela. 3 votos pela absolvição e 4 pela condenação. O juiz José Geraldo Antônio leu a sentença às 9h02. Foi aplaudido em pé pelo plenário quando terminou de ler a punição de Paula Thomaz, que agora se chama Paula Nogueira. Ela foi condenada a 19 anos de reclusão. A pena foi reduzida para 18 anos e 6 meses, porque ela era menor de 21 anos em dezembro de 1992, quando aconteceu o crime. Assim, fixa a pena base em 19 anos de reclusão. Assim, fixo a pena em 19 anos de reclusão, que reduzo para 18 anos e 6 meses de reclusão, por força da circunstância de ser ela menor de 21 anos de idade à época do fato, tal como deliberado pelo júri. Esta é a sanção definitiva, na ausência de outra circunstância legal ou causa especial que autorize sua modificação. Condeno ainda a ré a pagar as custas do processo. O regime prisional para o início do cumprimento da pena é o fechado. Recomende-se a ré na prisão onde se encontra, porque lhe nega o direito de recorrer em liberdade, pelas razões de sua custódia preventiva e também por força desta condenação. Transitado em julgado, lance o nome da ré no rol dos culpados e espeça-se carta de sentença. Publicada nesta sessão plenária, intimadas as partes, registre-se e comunique-se. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1997. A ré pode ser retirada.
Meses antes, Guilherme de Pádua também havia sido condenado a 19 anos de prisão, por 5 votos a 2, em um julgamento que durou quase 68 horas. Condenados por homicídio duplamente qualificado, ambos cumpriram pouco mais de 6 anos de prisão. O crime abalou o país pela violência. Daniela foi morta aos 22 anos por 18 golpes de tesoura e pelos personagens envolvidos em questão. A atriz, além de ser filha de Glória Pérez, era casada com o ator da Globo, Raul Gazola, e na época fazia par romântico com seu assassino na novela De Corpo e Alma da TV Globo. O caso teve tanta repercussão e comoção nacional que Glória Pérez colheu 1,3 milhão de assinaturas na tentativa de mudar a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, editada pelo governo Fernando Collor em 1990. Originalmente, a lei classificou como hediondos os crimes de sequestro, tráfico e estupro. Tais crimes eram inafiançáveis e os condenados não podiam usufruir os benefícios da progressão da pena. Os réus teriam que cumprir a pena em regime integralmente fechado. A campanha empreendida por Glória Pérez resultou numa emenda popular para alterar a lei e incluir nela o crime de homicídio qualificado. Como o assassinato da filha da autora aconteceu em 1992, antes da mudança na lei, Paula Tomás e Guilherme de Pádua não foram atingidos e tiveram direito à progressão de regime prevista na legislação vigente à época do crime. Outra alteração feita pela Lei 8.930 de 94 foi a que inclui nos crimes hediondos homicídio praticado em atividades típicas de grupos de extermínio. Era uma resposta clara às chacinas da Candelária, ocorrida em 23 de julho de 1993, e do Vigário Geral, em 29 de agosto do mesmo ano. Nova chacina abala o Rio. 39 dias depois do assassinato dos meninos da Candelária, policiais militares são acusados de outro massacre. Mais de 30 homens mascarados, usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, um subúrbio do Rio. 21 moradores foram assassinados um dia depois da morte de 4 policiais que caíram numa emboscada de traficantes. Os matadores entraram na favela pouco depois da meia-noite. Nesta praça, 5 homens num carro atiraram no motoqueiro e incendiaram a moto. Dali seguiram para outra praça, onde ontem foram mortos 4 policiais militares. Aqui, segundo testemunhas, mais de 30 homens encapuzados e armados com escopetas, fuzis e pistolas incendiaram 4 trailers. Os matadores se dividiram em 3 grupos para cercar e invadir a favela, que fica a 200 metros da praça. Um grupo chegou de carro pela favela vizinha, a Parada de Lucas. Outros 2 entraram a pé, atravessando 2 passarelas sobre a linha do trem. Os matadores abriram fogo contra várias pessoas nas ruas. Invadiram bares e casas, metralhando famílias inteiras. A primeira parada dos matadores aqui na favela foi neste bar, onde estavam, além do dono, mais 8 fregueses que jogavam cartas e bebiam aqui. Os homens chegaram, se identificaram como policiais e pediram os documentos. Quando os fregueses começaram a mostrar os documentos, um dos matadores jogou uma bomba que abriu esse buraco aqui no chão. Sem ter para onde fugir, porque as janelas têm grades, começou o horror. Dá para ter uma ideia do número de disparos pelos buracos deixados na parede e nesta cadeira de metal. Aqui morreram 7 homens, 2 ficaram feridos. O massacre dentro do bar foi contado para a polícia pelo eletricista Jadi Inácio. Ele está no hospital com um tiro no peito. Do bar, os assassinos vieram direto para esta casa do outro lado da rua. Arrombaram a porta e entraram atirando. Mataram 8 pessoas da mesma família. Depois espalharam o terror pelas ruas. O irmão desta mulher foi morto quando buscava a marmita para ir para o trabalho. Ela escapou da morte e viu o rosto do assassino. Por infelicidade dele, o capuz dele caiu. Isso aqui dele soltou na mesma hora e eu encarei ele. Só 12 horas depois da chacina, os bombeiros entraram na favela para retirar os corpos. As pessoas foram para a rua. Assistiram em silêncio o cortejo que parecia não ter fim. Uma imagem dramática. Os corpos das vítimas ficam um ao lado do outro, diante dos moradores. 4 anos depois, um novo escândalo.
os dos remédios falsificados ou adulterados, como uma pílula de farinha microvilar, um anticoncepcional responsável por muitos casos de gravidez não planejada. Uma nova alteração feita pela Lei 9.695 de 98 tornou hediondos os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Nesse meio tempo, os pilares da Lei de Crimes Hediondos começavam a ruir. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal analisou o habeas corpus impetrado por condenado a 12 anos de prisão por molestar 3 crianças entre 6 e 8 anos. O relator, ministro Marco Aurélio, levantou a questão: impedir a progressão de regime viola o princípio constitucional da individualização da pena. Ou seja, o juiz deve ter autonomia para, dentro dos limites da norma legal, fixar certas condições para o cumprimento da pena que sejam adequados à recuperação social do delinquente. O entendimento dos ministros do STF foi de que a progressão de regime de cumprimento de pena na espécie fechado, semiaberto e aberto tem como razão maior a ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Em 2009, depois de outras decisões semelhantes, o STF aprovou a súmula vinculante 26/09. Essa norma prevê que, para efeito da progressão de regime do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 2 anos antes, já em função do habeas corpus de 2006, o próprio Congresso foi obrigado a se adaptar ao entendimento do STF, aprovando um projeto que se transformou na Lei 11.464 de 2007. O dispositivo, prevendo que a pena seria cumprida integralmente em regime fechado, foi substituído por inicialmente em regime fechado. A progressão do regime passou a ser possível com o cumprimento de 2/5 da pena para o condenado primário, ou de 3/5 para o reincidente. A lei determinou ao juiz que avalie se um condenado preenche ou não requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Após essa avaliação, o preso que cumpre pena em regime fechado pode ser beneficiado pelo semiaberto e até pela liberdade condicional. A mudança feita às pressas para preencher lacunas deixadas pela declaração de inconstitucionalidade da norma então vigente desagradou inúmeros parlamentares, tanto que há vários projetos em tramitação no Senado e na Câmara dos Deputados que visam manter na cadeia por mais tempo os condenados por crimes hediondos, mas todos eles esbarram no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Esse dispositivo prevê a individualização da pena e, enquanto ele estiver em vigor, os especialistas consideram difícil adotar-se uma padronização da forma de execução da sanção penal, como seria o cumprimento integral da pena em regime fechado. Recentemente, em 2019, foi aprovado no Congresso o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, proposto pelo ministro Sérgio Moro, que aumentou o rol dos crimes hediondos e tornou mais severo o cumprimento de pena para os condenados. A nova lei tornou hediondo o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Também entraram no rol desses tipos de crimes o roubo com restrição de liberdade, com emprego de arma de fogo e com resultado lesão grave ou morte. Passaram também a ser hediondos crimes como tráfico internacional de armas de fogo, comércio ilegal de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Abílio Diniz, Roberto Medina, Daniela Pérez. As vítimas das chacinas da Candelária e de Vigário Geral. O escândalo das pílulas de farinha. São todos personagens e fatos contemporâneos que mudaram de alguma forma a história e o ordenamento jurídico. Infelizmente, muitas tragédias ocorreram para que a lei fosse criada e aperfeiçoada.
Senhoras e senhores, essa é a Lei 8.072 de 1990. E esse foi o Direitando Crimes Hediondos, contando da gênese até os dias atuais todos os fatos históricos que motivaram na criação e aperfeiçoamento dessa lei tão importante para o sistema penal brasileiro. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clica no gostei aqui embaixo e me ajudem a divulgar esse vídeo e compartilhar para todo mundo. Se inscrevam no nosso canal, caso ainda não estejam inscritos. Me sigam também lá no Instagram, no Face, no Twitter. Agora, se você estiver assistindo pelo portal Direitando, lá no direitando.com.br, clique em Seja Membro e assine nosso conteúdo exclusivo por um pequeno investimento. Dessa maneira, você terá acesso a outros conteúdos inéditos só para membros. E é isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui e o meu muito obrigado pela sua audiência. E se nos encontrarmos por aí, já sabe, me dê um abraço.